As unidades de acolhimento adulto funcionam como casas onde as pessoas que estejam em tratamento no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, podem viver por um período. Elas apoiam seus moradores na busca de emprego, estudo e outras alternativas de moradia. São espaços abertos de acolhimento sempre voluntário. Nós visitamos uma dessas unidades em São Bernardo do Campo. As pessoas que moram temporariamente na República passaram pelo CAPS, local onde é definido o tipo de tratamento. O CAPS é um dos serviços da rede de atenção psicossocial e ele vem sendo produzido num contexto da reforma psiquiátrica brasileira. O princípio do CAPS é o cuidado em liberdade e o cuidado em convívio com as relações que a pessoa já tem na vida dela e com outras relações que ela possa construir. Então, diferente de um hospital psiquiátrico que trabalha com isolamento, a gente trabalha com a convivência, com o convívio, com a agregação das pessoas. Ele é um serviço público do SUS, ele é portas abertas, então no horário de funcionamento dele, ele funciona 24 horas, mas durante o dia das 7 às 7 é possível que as pessoas cheguem e busquem o cuidado. Lá vai ter uma referência técnica, junto com essa referência faz um projeto terapêutico e se a referência, junto com esse usuário, achar que aqui é um lugar que vai beneficiar esse usuário, ele vem para cá e vai sendo acompanhado pela referência, pelo CAPS, nas suas necessidades, que pode ser de trabalho, refazer laços familiares, de estudos, de cursos, enfim, tudo que ele precisa para se reabilitar, para poder se inserir novamente nas suas redes, né, de vida. Na casa ficam usuários que precisam se reestruturar. O tempo de permanência varia entre 1 mês a 1 ano. Enquanto essa pessoa se refaz em todas essas situações de vida, de chegar a não ter um documento, ela fica aqui até conseguir um trabalho, até muitas vezes voltar para uma cidade onde morava com a família, às vezes a pessoa está em situação de rua e era de um outro lugar. Enfim, as situações são diversas. Jamais imaginava que tinha um lugar desse, entendeu? Senão eu tinha vindo antes. Sinceramente, tinha vindo antes, porque perdi tudo, né? Perdi meus filhos, minha mulher, entendeu? E estou orando muito para Deus reconstruir tudo. Eu sei que Ele vai me dar tudo de volta. Casa para mim aqui é tudo. E ó, eu vou te falar uma coisa, aqui a pessoa só não se trata se não quer. Porque aqui você tem de tudo. O pessoal te ajuda, o pessoal te dá força, eles veem você triste, o que está acontecendo, vamos conversar. Leva a gente para passear de vez em quando, a gente dá uma volta, sabe? Para não ficar muito preso. Porque aqui você não está preso, né? Aqui você não está preso. Então aqui eu estou num prazo que eles me deram assim, no máximo de 7 meses eles dão. Que é para a pessoa fazer o tratamento e ao mesmo tempo arrumar um serviço, cuidar da vida, né? Se levantar. Então depende de cada um, né? Depende de cada um, depende de mim, né? Que nem eu falo, eu não posso mais usar, eu não posso, né, fazer o que eu estava fazendo antes, senão não adianta nada ficar numa casa dessa e você ficar se destruindo. Né? Um dos motivos pelos quais 90% dos tratamentos darem certo é acreditar que a sociabilidade gera a capacidade de enxergar a vida de outra forma. Não tenho dúvida, né? Porque uma das estratégias do processo de empreendedorismo e criar as vantagens de um grupo é ele já não se sentir sozinho. Né? Então, a partir de um processo que ele inicia, né, já tem um histórico de abandono familiar ou de conflitos em relação à sociedade, aos seus territórios, né, de convívio. A partir do momento que ele começa a criar identidade dentro de um grupo, e a partir disso criar uma identidade de grupo, onde ele tem o seu papel, é valorizado por isso, eu acho que o processo só tende a ganhar. Inclusive na ocupação do tempo, de como são os planos, organização da vida. Com as parcerias que nós fazemos com o Central de Trabalho e Renda, com os empreendimentos de economia solidária, onde há diversas capacitações, desde atendimento ao cliente, a estratégias de venda, a próprias técnicas de produção, a gente tem o coro lotado, assim, sempre vem bastante gente interessada a se capacitar.
Aceitar que se é um alcoólatra, por exemplo, é uma das situações mais complicadas para quem é dependente químico. Mas a dependência, muitas vezes, leva a pessoa a colocar sua vida em risco. Aí ela toma consciência de que é preciso parar e procurar ajuda. A única chance que a pessoa tem de ficar boa é a parada total do uso de álcool. Não é o uso de álcool ocasional, não é o uso de álcool no final de semana. Não é trocar bebida destilada, cachaça, vodka mais forte, pela bebida fermentada, cerveja. Mesmo cerveja sem álcool, que tem um pouquinho de álcool para dar a fermentação. Não pode, a pessoa tem que parar de usar totalmente para ter um sucesso nesse tratamento. A gente deve agir mais antes disso acontecer. Então tem que ter mais política de divulgação, de prevenção, mas a gente já sabe que tem muita gente envolvida, né? Então a prefeitura, de uma certa forma, o Estado, eles devem acolher esse pessoal em clínicas de tratamento para dependentes, porque realmente depois que entrou, o que a gente sabe é que é muito difícil de sair, né? As políticas públicas voltadas para a questão das drogas são muito positivas, segundo a psicóloga Silvia Pacheco. É preciso tratamento, porque já está mais do que claro que o choque entre os dependentes e a polícia não vai resolver. Então, em relação eu posso falar um pouquinho do CRATOD, né, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Realmente é um centro que tem vários profissionais, é uma equipe multidisciplinar que está aberta tanto para familiares quanto para o dependente químico, né? E a partir daí eles encaminham. Se tiver que cada pessoa que ali chegar vai receber um encaminhamento mais adequado para aquele perfil, né? Se tiver que ser internado, ele vai receber essa orientação. É mais crack, mas é qualquer tipo de droga que o CRATOD recebe. O poder público começa a se preocupar com o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. Por isso, os vereadores de São Paulo criaram um projeto de lei que proíbe o consumo de álcool nos parques municipais. O texto que está em tramitação na Câmara prevê multa de R$ 100 para quem descumprir a regra. Em caso de reincidência, o valor pode dobrar. No próximo bloco, saiba onde buscar ajuda para aprender a lidar com o dependente químico e os serviços públicos disponíveis para quem quer se tratar. Eu procuraria ajuda, seja onde ele tiver mais condições. Tem o AA perto da sua casa? Vá ao AA, veja lá, troque experiência, né? Receba orientações. Tem o NA? No NA. Tem o CAPES? Se aceitar, vá ao CAPES.